Estamos começando o TVT Entrevista. E no programa de hoje, vamos falar sobre violência obstétrica. Segundo o levantamento da Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres no Brasil já sofreu com a violência obstétrica. Outra pesquisa da Fiocruz revelou que 30% das mulheres atendidas em hospitais particulares passaram por algum tipo de violência obstétrica. E no atendimento público, essa taxa aumenta para 45% das mulheres. Para debatermos sobre o assunto, convidamos a professora doutora Lilian do Carmo, enfermeira obstetra e mestre em enfermagem pela USP. Ela possui doutorado em ciência pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atualmente é docente dos cursos de enfermagem e medicina da UNERP e coordenadora do curso de especialização em enfermagem obstétrica. Bem-vinda, Lilian. Obrigada pelo convite. Mas antes de iniciarmos todo o nosso bate-papo com a nossa entrevistada, vamos ver o que a população pensa a respeito do tema. Não muito. Não sei não. Não. Não conheço o termo. Não. Na verdade, não sei. Nunca pesquisei para saber sobre o assunto. É todo tipo de violência que a mulher pode sofrer, tanto no anterior ao parto, no momento do parto e acredito que no puerpério também, pela equipe de médicos e profissionais de saúde ali que são responsáveis. Eu acho que falta informação. Acho que deve ser mais falado, sim. Na verdade, é uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, porque tem muitas pessoas que não fazem ideia do que é, como eu, por exemplo. Não é muito bem informado, nem nas escolas, nem para a população adulta. Muita gente às vezes sofreu e nem sabe que sofreu, na verdade. Eu acho que tanto a mídia quanto as escolas mesmo, sabe? Deveria ser muito mais informado em escolas, levar para a população, mesmo para as crianças entendem. Eu acho que deveria começar a partir daí mesmo, no ensino fundamental. Eu acredito que ela pode denunciar que ela sofreu violência e entrar tanto com o processo administrativo como também na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Tem que fazer denúncia, né? Tem que ir atrás dos direitos de denunciar o profissional ou quem for, que isso daí não é um direito da mulher, ela não pode ser violentada ou feito qualquer coisa, sabe? Passar constrangimento, essas coisas, então não acho certo. Doutora, como nós vimos na resposta das pessoas, ainda há pouco esclarecimento sobre esse assunto. A senhora pode explicar um pouco sobre o que é a violência obstétrica? Bom, a violência obstétrica é toda a ação, praticada com a mulher que viola os direitos dela, tá? Então, a apropriação do corpo dela pela equipe, o que significa isso? Eu escolher o que é melhor para ela naquele momento, sem ela estar de acordo ou sem ela ter ciência daquilo que está sendo indicado. Tá? Então, não pode ser feito nenhum procedimento sem que antes essa mulher tenha sido informada. Tá? Então, a violência obstétrica é isso, são ações que são praticadas, tá? Se apropriando do corpo dessa mulher, tomando... Como é que eu posso dizer para vocês? Eu escolho o que deve ser feito naquele momento sem a participação dela, a apropriação do corpo mesmo dela e do processo dela de parturição. Doutora, existem indícios de que o pós-parto tenha consequências emocionais em casos de violência obstétrica? Tem, a gente tem até relatos, tem vídeos que mostram isso, tem documentários, as mulheres que a gente conversa, que sofreram violência, elas trazem um pouco da questão de dificuldade no vínculo com essa criança, depois que a criança nasce, dificuldade de aproximação, dificuldade com relação à amamentação. A violência obstétrica, ela não é algo pontual, não é algo que acontece ali no momento do pré-natal, não é algo que acontece no momento do parto e que fique por ali. Essa mulher carrega isso durante toda a vida dela. Mulheres que às vezes não querem nem gestar mais por conta dessa questão de ter sofrido violência obstétrica. E você acredita que a violência obstétrica ela aumenta os indícios de mortalidade neonatal, maternal? Então, quando a gente pensa na violência, vamos pensar aí, um tipo de violência que a gente tem é uma indicação de cesárea sem necessidade, tá? E uma indicação de cesárea desnecessária, sempre que a gente aumenta o número de partos cesáreas, com isso a gente aumenta a morbimortalidade materna e neonatal, tá? Então, a gente pode pensar mais ou menos por esse meio.
tá? Bom, durante as nossas entrevistas com a população, nós tivemos alguns relatos de vítimas de violência obstétrica. Vamos ver. Eu saí lá, né, no parto, os médicos tiveram que subir em cima da minha mãe e empurrar com toda a força para que eu conseguisse sair. Então provavelmente deve ter sido isso também, né? Quase morreu, porque, tipo, eu tive só 6 dedos de dilatação e eles queriam, porque queria que a menina nascesse normal. E eu não conseguia, eu sentia ela bater no meu útero, eu não conseguia. E aí, tipo, eles me deram 3 anestesia, na terceira eu já não tinha mais força, né? E aí a médica falou, vamos ver se o bebê tá bem. Se o bebê estiver bem, ela vai ter normal. E eu com 6 dedos. E a menina nasceu grande, com 50,5. Viu que ela já estava em sofrimento dentro de mim. Aí foi que ele corre, né? Dentro da sala. Doutora, mesmo eles relatando essa violência obstétrica, nós vimos que ainda há dúvida se isso pode ser considerado. Quais são as violações mais comuns? A prática da episiotomia, né? O que é a episiotomia? É um corte na região vaginal para poder desprender a apresentação, que a gente chama, né? Vamos pensar numa criança que está cefálica, de cabeça para baixo, para desprender essa cabeça dele com uma maior facilidade. Raspagem de pelos, lavagem intestinal, a manobra de Christeller, que a gente viu no vídeo, que é empurrar a barriga. Então, essas, no momento do parto, no trabalho de parto e parto, são as mais comuns. Mas a gente também tem a questão da procura da mulher por serviços hospitalares e ser recusada dentro do serviço hospitalar. A questão de julgamentos dessa mulher, às vezes por conta de cor, por conta de classe social, tá? Você impedir o contato da mãe com o bebê logo que ele nasce. Mas e se o nenê não nascer bem? A mãe tem que estar ciente disso, que se o nenê não nascer bem, ela não vai poder ter esse contato com ela, né? Então, tudo que é combinado antes, tudo que é orientado antes, é mais fácil dessa mãe entender, tá? Então, essas são as práticas mais comuns aí. E a gente também tem a recusa pela presença do acompanhante. Mesmo sendo um direito da mulher ter o acompanhante durante o trabalho de parto, durante a internação dela, alguns serviços ainda limitam essa presença. Tá? Doutora, quais opções de parto humanizado existem? Quando a gente fala de parto humanizado, a gente não está falando de tipo de parto, né, de um determinado tipo de parto, mas sim de um tipo de assistência que deve ser prestado para essa mulher. E quando a gente fala num parto humanizado, a gente traz essa mulher como protagonista desse parto, tá? Então, ela vai participar de todo o processo gestacional, de todo o trabalho de parto, de todo o parto dela, porque ela é o centro disso. Então, independente de ser parto normal ou de ser parto cesárea, quando a gente pensa num parto humanizado, é isso que a gente vê, tá? Essa mulher como centro da atenção e não o profissional como figura central. Lilia, de acordo com índices, o Brasil está em segundo lugar no ranking de países com maior número de cesáreas. Você acredita que isso acontece por qual motivo? O que traz esse alto índice, esse alto número de cesáreas para o país? E muito o desconhecimento dos tipos de parto. Tá? Essa mulher, durante o trabalho de pré-natal, durante a assistência pré-natal dela, uma das coisas que é importante é trabalhar com educação e saúde. Tá? Então, as consultas de pré-natal, elas não servem só para a gente fazer uma avaliação clínica nessa mulher e trabalhar com queixas dela. Mas a gente precisa trabalhar com questões relacionadas à educação. E quando essa mulher sabe, né, dos riscos e dos benefícios dos tipos de parto, ela consegue fazer uma melhor escolha, né, uma escolha informada. E a gente vê uma deficiência nessa questão da educação. Tá? Então, aí ela acaba optando por um parto que ela acha que vai ser melhor para ela. O medo da dor, tá? Tem muito essa questão da dor. Eu não quero sentir dor, eu tenho medo de sentir dor. E ela tem que ser orientada, né? Que ela não vai sentir dor. Se no pré-natal a gente conseguir trabalhar com ela e orientando questão de violência obstétrica, o que é violência, para ela saber identificar,
quais os mecanismos que a gente utiliza para esse alívio de dor e mostrar os riscos dessa cesárea, ela não vai escolher, né? A cesárea, ela é excelente, né? A gente vê isso descrito, a gente ouve pessoas falando, ela é ótima quando ela é bem indicada, tá? Então, a cesárea é um procedimento cirúrgico que ela necessita de indicações reais para ser feita. Lilian, o que a mulher pode fazer caso ela perceba que esteja passando por uma violência obstétrica, caso o médico insista em fazer um procedimento sem ela estar informada ou contra a vontade dela, por exemplo, o corte no períneo? Hoje a gente tem a questão do plano de parto, né, que muitas mulheres também não sabem que elas podem fazer esse plano de parto. O que consta, né, nesse plano? Todas as vontades dela e vontades que devem ser escolhas informadas também. Então, ela vai colocar lá que ela quer um parto sem epísio, que ela não quer analgesia, que ela quer ir para o banho, que ela quer fazer massagem, tá? E quando algo disso que ela planejou sair do esquema, né? Ela pode mostrar, pode discutir isso com o profissional que está acompanhando esse trabalho de parto dela, tá bom? E algumas vezes as condutas precisam ser mudadas, tá? Não é porque ela pode escolher, ela traz o plano de parto dela, mas às vezes precisa mudar alguma coisa e essa mudança deve ser discutida com essa mulher, tá? A gente não pode mudar sem o consentimento e sem a ciência dela, do acompanhante que está junto, tá? Então, se ela sofreu a violência, né, a denúncia pode ser feita no próprio hospital, ela pode fazer a denúncia, se for um hospital público, em secretaria municipal, em secretaria estadual de saúde. É importante que se faça boletim de ocorrência com relação a essa violência que ela sofreu. Tem o telefone 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, e tem 136 também, que é o Disque Saúde, que são locais onde ela pode fazer a denúncia com relação à violência sofrida. Doutora, em sua opinião profissional, quais medidas podem ser tomadas a fim de diminuir a incidência de violência obstétrica? Educação e saúde, tá? Quando a gente capacita essas mulheres, quando você tem um pré-natal bem feito, onde essa mulher recebe orientações do que é a violência obstétrica, porque muitas sofrem e não sabem que sofreram. Outras falam que sabem o que é, sofreram, mas não conseguem identificar. Então, se você, durante o pré-natal, você trabalha essas questões com essa mulher, ela vai conseguir participar ativamente, né, dessas questões e identificar se está sofrendo a violência e denunciar, tá? Porque se não houver denúncia, vai continuar acontecendo, acontece com ela, acontece com mais uma, com outra, tá? Então, precisam haver as denúncias para o profissional que está praticando a violência, para que ele seja acompanhado, para que sejam investigadas as condutas dele, tá? Então, educação e saúde no pré-natal, capacitando a mulher para identificar a questão da violência obstétrica, eu acho que é o mais importante, o que a gente tem. Lília, falando um pouco sobre essa questão de denúncia, tem um prazo para que isso ocorra? Porque a gente sabe que, às vezes, a mulher ela sofre a violência obstétrica e, no momento, muitas vezes, não está em sã consciência, não tem discernimento, não tem conhecimento necessário para identificar que sofreu essa violência. Ela tem um prazo ou, quando ela identificar, ela pode levar isso para a delegacia? Não, ela pode fazer a denúncia em qualquer momento, porque às vezes, como você disse, às vezes no momento que ela sofre, ela não consegue processar isso que ela passou, né? Então, ela precisa voltar para casa, pensar, refletir sobre aquilo que ela passou, ouvir outras pessoas, buscar informações e aí ela pode fazer a denúncia, tá? Lilian, os médicos da área são orientados em relação à violência obstétrica a fim de evitar abusos? São, faz parte de, tanto na formação do enfermeiro como na formação do médico, eles têm um conteúdo, né, disciplinar que trata a questão da violência obstétrica dentro das disciplinas de assistência à mulher,
tá? Então, eles são capacitados, sim. Lilian, o Ministério da Saúde tem algum guia de orientação sobre o assunto? O Ministério da Saúde tem material, tá, de orientação sobre violência obstétrica. O Ministério Público tem material de orientação também, tá? Inclusive com locais onde ela pode buscar para fazer denúncia, com endereço de delegacia da mulher, tá? Então, os serviços hospitalares, como a questão, né, como o tema hoje está sendo muito trabalhado, os serviços de saúde estão começando a se preocupar com isso também, né? E aí criando materiais. Os cursos, os alunos da área da saúde estão buscando mais informação. A gente tem tido vários trabalhos, né, saindo do forno aí com relação à violência obstétrica, tá? Então tem material, sim, para orientação. Qual a importância de todas as pessoas se conscientizarem, não só as mulheres? Porque a gente sabe que temos vários acompanhantes, né? A mulher ela tem direito, por direito, um acompanhante. E qual a importância dele se conscientizar também? Muitas vezes lá no parto, no pré-natal, às vezes é ele que vai perceber primeiro que ela está sofrendo essa violência, tá? Então, durante o pré-natal, quando eu falo dessa questão de educação e saúde, a gente não deve trabalhar só com a gestante. A gente deve trabalhar com aquela pessoa também que vai acompanhá-la, né, durante o trabalho de parto, o parto e a estadia dela no serviço de saúde. Bom, a gente normalmente quando fala de violência obstétrica pensa em mulheres cisgênero. Às vezes tem homens trans também que passam por todo esse processo. Sua opinião profissional quanto a esse assunto, você acha que as pessoas, os médicos, né, as pessoas que são responsáveis por esse cuidado estão cada vez mais conscientizadas acerca dessa questão? Sim, porque essa questão vem sendo bastante trabalhada no meio acadêmico, né? Então, os profissionais que estão se formando agora estão tendo bastante contato com esse conteúdo, com essa aproximação, tá? Porque até tempos atrás a gente não esperava, né, que fosse chegar um homem trans para uma consulta de pré-natal. Hoje a gente já espera, tá? E o atendimento desse homem trans deve ser o mesmo atendimento de uma mulher que buscou o serviço. Doutora, como especialista, qual a melhor forma de informar as pessoas para que elas saibam identificar a violência obstétrica? Olha, acho que durante a consulta de pré-natal, igual eu te falei, a gente pode fazer grupos, né, de gestantes, onde a gente faz as rodas de conversa e traz experiência de uma, de outra. A gente pontua situações, estimula essas mulheres a identificarem se isso é violência, se não é. Nós fizemos um trabalho de mestrado, foi apresentado ano passado, e ela buscou identificar isso com as puérperas, né? Se tinham sofrido a violência ou não, né? Se elas foram orientadas, se não foram. A maioria não tinha orientação a respeito, não sabia identificar. Então, a melhor forma é você fazer esses grupos e tentar orientar um grupo. A gente sabe que oferecer material escrito, muitas vezes elas não vão ler, tá? Então, tudo que a gente conseguir trabalhar no grupo, na educação, nas rodas de conversa, é mais fácil para a gente levar a informação para elas. Lília, muito obrigada. Todas nós agradecemos por aceitar nosso convite. Pessoal, o TVT fica por aqui e até o próximo programa.